Amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início a esse quarto episódio da vida do apóstolo Paulo. Eu quero falar um pouco sobre as tribulações da vida do apóstolo Paulo, os seus sofrimentos. E ele é um homem bem experimentado e suas cartas estão recheadas de colocações de tudo aquilo que ele viveu. E eu quero começar no livro de Atos, na narração de Lucas, capítulo 9, do verso 15 em diante, que diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Interessante aqui é que os sofrimentos da vida do apóstolo Paulo não foi algo estabelecido pelo diabo, foi algo estabelecido por Deus. Você está entendendo? Então isso é muito importante na vida de um cristão. Então eu vejo que assim como foi na vida do apóstolo Paulo, essa perseguição, essas tribulações por pregar o evangelho, também será na vida de todo cristão. E ele não se sentiu injustiçado, eu entrei em depressão, magoado, rejeitado pela sociedade. Pelo contrário, ele disse que em meio às situações que ele viveu, ele teve muitos aprendizados, e inclusive de contentamento, como ele fala, aprendi a viver contente. Então nós podemos perceber aqui que toda a revelação que o apóstolo Paulo teve sobre o Evangelho da Graça, como ele mesmo diz, também estava incluso os sofrimentos que ele teria por levar a palavra de Deus. Em Atos 20, 22 e 23, diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades, olha o que ele fala, todas as cidades, isso é Lucas narrando, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então Paulo já tinha essa consciência. Verso 24, ele diz: Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá novamente a minha face. Então o apóstolo Paulo ele já parte em tom de despedida, porque de fato ele não sabia por quanto tempo mais ele estaria ainda vivo. E vamos continuar. Em Atos 21, verso 10 e 11, diz assim: Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo: Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. É importante lembrar que esse chamado ao sofrimento não inclui somente a vida do apóstolo Paulo, como já falei anteriormente, mas a de todo cristão. E aqui eu saliento ainda mais, porque imagine, irmão, se nós estivermos indo realizar algo em prol do reino de Deus e ali você tem uma revelação do próprio Espírito Santo falando sobre as coisas que vão te acontecer, essas coisas não serem nada agradáveis. Como seria a nossa conduta, o nosso posicionamento diante disso? É muito importante a gente, como cristão, saber de fato o que Deus quer de nós, porque se não tivermos essa consciência, em uma situação como essa, porque nós só queremos ouvir coisas boas e aqui não tinha nada de bom. Você ouvir um homem falando sobre a sua vida, que você vai ser amarrado e será entregue aos gentios, não tem nada de agradável nisso. Então, se você não tiver certeza do seu chamado e daquilo que Deus requer de você, numa situação como essa, você retrocede, você acha que é obra do diabo. E é interessante, porque como nós já falamos lá no início, no capítulo 21, estamos lendo 10 e 11, tem a frase bem destacada que assim diz o Espírito Santo. Então Deus disse a Paulo que ele seria perseguido. Então vamos continuar aqui. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo ele diz: Olha, tornem-se meus imitadores, porque como eu sou de Cristo. Então eu entendo que essa perseguição que ele sofre, as tribulações por pregar o evangelho, é uma característica de todo cristão. Entendeu? Não tem para onde correr. Muitas vezes nós conversamos com alguns irmãos e eles vêm se apresentar e falar: não, está muito difícil, sendo muito perseguido depois que me converti.
E quando eu procuro saber, de fato, qual é o motivo dessa perseguição, são coisas triviais. Mentira, fofoca, coisas assim. Então vamos dar continuidade. Eu quero ler com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. Eu quero falar aqui sobre algumas situações na vida do apóstolo Paulo, no qual ele deixa cada vez mais claro a satisfação por viver esse chamado. 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 6, 3 ao 10 diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servo de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tenho, mas possuindo tudo. E é interessante, né, que, como eu falei anteriormente, que muitas pessoas eles questionam e falam que os seus sofrimentos foram por situações que não tem nada a ver com o Evangelho. E Paulo, ele deixa bem claro aqui, né, no início, no verso 3, ele fala: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então, fica cada vez mais claro que tudo que o apóstolo Paulo passava era por se posicionar e pregar a palavra de Deus. Em 2 Coríntios ainda, capítulo 11, do 24 ao 33, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos e rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Olha isso. E perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que me mostram minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então são algumas situações que o apóstolo Paulo conta das suas aflições. Continuando em 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, e diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente das minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Interessante, né? Que Paulo ele não é masoquista não, tá, irmãos? Então são situações que Deus permitiu que ele viesse a viver em prol do evangelho. Como nós já lemos aqui, né? Passar frio, fome e ser caluniado e perseguido pelos próprios irmãos. Vamos continuar aqui. Eu estou só salientando alguns pontos, porque muitas vezes, né, as pessoas dizem que a vida, quando nós nos convertemos ao evangelho, não há mais sofrimento, não há nenhum tipo de situação, né? Como diz o jargão popular, só vitória. E nós sabemos que não é bem assim, né? Quando nos comprometemos em pregar o evangelho e a palavra de Deus, quando nos comprometemos em viver o evangelho ali como filho de Deus e não como um telespectador, tudo muda. E é o que Paulo fala: sede meus imitadores. Então nós estamos lendo aqui, meditando mesmo que breve, sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre tudo aquilo que ele viveu ali em suas andanças, digamos assim, né, em suas viagens missionárias. E eu quero que você preste um pouco mais de atenção, e agora em 2 Timóteo capítulo 3, do 10 ao 12. Quero pedir um pouco da sua atenção para essa passagem, que diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então Paulo não está dizendo só o missionário, só o pastor. Ele diz todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em Filipenses capítulo 1, 29 e 30 diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem e ainda enfrentam. Então fica muito claro, né, esse chamado na vida de todo cristão. Então nós não estamos isentos de viver uma vida sem sofrimentos. Pelo contrário, essa chamada é para todo cristão. E nós temos que entender que tudo é por causa do evangelho. Não é por um comportamento leviano, não é por nada externo. Tudo em prol da pregação do evangelho. Então, já caminhando para o fim, eu quero meditar também com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 10, que diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Para finalizar esse quarto episódio, uma reflexão para a edificação da nossa fé e para a nossa vida. Nós até lemos uma parte que está em Atos 21, nós lemos do 10 ao 11, mas agora eu quero ler do 10 ao 13, que diz assim:
Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo ali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. E eu trago essa breve meditação para a edificação da nossa fé. Em dois pontos importantes. O primeiro é quando o povo se levantou ali para dizer para o apóstolo Paulo não ir. E por mais que eles estavam ali com boas intenções, mas eles estavam indo contra a vontade de Deus. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós olhamos para a situação que não é agradável aos nossos olhos e nos colocamos ali para tentar impedir essa situação. E outro ponto que eu quero salientar aqui é o direcionamento do apóstolo Paulo. Uma vez eu ouvi uma frase que fala o seguinte, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E o apóstolo Paulo, ele tinha certeza absoluta do que ele tinha que fazer, do que ele tinha que cumprir. Então nada mais assustava ele estava determinado a cumprir a vontade do Senhor. Então eu trago essa reflexão para a nossa vida. Será que hoje nós sabemos o que temos que cumprir? Qual é a nossa missão em Deus? Seja ela qual for, segundo a vontade de Deus, nós estamos preparados e determinados para cumprir essa missão, mesmo que venha gerar dor, sofrimento ou situações tão desagradáveis como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Eu trago essa reflexão para a nossa vida, que nós devemos vigiar sobre aquilo que falamos aos nossos irmãos e que venhamos ter a certeza absoluta daquilo que Deus requer de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e te vejo no próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Santo Deus, meu nome está na palma de tuas mãos. Em Cristo eu tenho a vida e o perdão, e eu te bendirei.